Olá, tudo bem com vocês? Bem, talvez vocês lembrem que eu tive na sala de aula, no momento presencial com vocês, onde eu comentei que, para mim, um dos principais objetivos da disciplina é o aprendizado. Na verdade, não só de metodologia, mas eu acredito que todas as disciplinas, o maior objetivo é o aprendizado. Então, por isso, eu expliquei a forma com que eu ia trabalhar, a minha metodologia de trabalho, aonde vocês teriam a oportunidade de fazer os trabalhos, refazer, e então entregar os trabalhos corrigidos, porque para mim o que mais importava não era a nota, mas sim que vocês tivessem um processo de aprendizado e terminassem a disciplina conhecendo um pouco mais sobre como montar um trabalho científico. Bem, nesse sentido, eu tenho observado uma série de erros recorrentes. Então, eu fiz um resumo em cima desses principais erros e é o que eu vou trabalhar nessa aula. Na verdade, é um momento extra, não diria que é uma aula, não estava dentro do nosso planejamento, onde eu vou pegar item por item do que nós trabalhamos no projeto até agora, para que vocês possam se organizar e, de repente, até mesmo refazer. Então, vamos lá. Começando com a capa. Bem, todos os itens, começando com a capa, mas falando de todos eles, eu preciso conhecer e preciso utilizar do manual da faculdade. Todos vocês já têm acesso a esse manual. Esse é o manual de 2020. E eu vou colocar aqui atrás, vocês podem ver que ele está atualizado até as normas de 2018, que foram as últimas normas, as últimas atualizações de normas da BNT. Nós temos agora previsto para o ano de 2020 mais algumas atualizações, e assim que elas acontecerem, eu atualizo o manual e encaminho para vocês essas atualizações. Bem, então, quando você vem aqui no manual, nós temos então, vamos passar um pouquinho mais rápido, o nosso sumário. Então eu tenho aqui regras, formato, margens. Então vamos dar uma olhada primeiro nas regras gerais. Então você vai ter aqui, olha, a formatação, ela deve ser feita com fonte Arial 12. Isso está acontecendo, muita gente não está digitando em Arial 12. Eu vou acabar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas nesse primeiro momento, acho que o mais importante é aqui, imagens e parágrafos. Então a folha deve apresentar margem esquerda e superior com 3 centímetros, e direita e inferior com 2. Então vamos dar uma olhada nisso lá no nosso Word. Então eu estou vindo aqui, olha, em layout de página, margens, vou colocar margens personalizadas. Então, olha, eu preciso que ela tenha margem esquerda e superior com 3. Então, esquerda e superior com 3 e inferior e direita com 2. Inferior e direita com 2. Vou aplicar e todo o meu documento, a partir desse momento, já está com essa formatação. Sempre verifiquem, porque eu recebi alguns modelos que estavam sem essa formatação. Bem, quando eu estou no Word, é sempre interessante você colocando na página inicial, vir até esse ícone, que é o mostrar tudo, e clicar nele. Então, vendo que quando eu clico, aparecem umas figuras de marcação. Essas figuras não são imprimíveis, então quando você imprime, isso tudo não aparece. Mas eu gosto porque eu consigo ver os espaços, eu consigo ver tudo quando eu faço o uso dessa ferramenta. Então, vamos voltar lá para o nosso primeiro momento, que é a capa. Voltando aqui no manual, então vamos procurar a capa. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, dentro do manual, capa, padrões e modelo. Então, aqui diz, olha, nome da instituição, Arial 14. Veja, tudo aqui está com Arial 14. Então, eu venho, olha, estou selecionando e confirmando, Arial 14. Logo em seguida, você tem um modelo. Veja que não tem negrito nesse modelo, mas muita gente está mandando ele com negrito. Então, esse modelo que já foi passado para vocês
é o modelo que você deve seguir. Ele tem exatamente o padrão que a instituição usa. Bem, a folha de rosto vai acontecer a mesma coisa. Então eu vou descer um pouquinho mais. Então eu tenho aqui a folha de rosto e veja que agora ele tem a natureza do trabalho. Então, na natureza do trabalho, ele está aqui. Então, olha, ele tem que estar em 9. Então, olha, recuo de 9, Arial 10, Arial 10. Então, já está de acordo. Então, aqui diz, olha, projeto de pesquisa. Aqui você vai colocar o que você está fazendo. Por exemplo, se for um trabalho da disciplina tal, o nome do professor da disciplina. No caso aqui, por enquanto, não é necessário mudar, porque aqui todo mundo está montando o projeto. Mas se você fizer alguma alteração, por exemplo, se for um trabalho de uma disciplina, então você muda de projeto para trabalho, muda o professor e mantém o coordenador, que é a professora Rosângela. Como a faculdade é em Jaguaraíva, indiferente da cidade onde você mora, tanto na capa quanto na folha de rosto, nós mantemos como Jaguaraíva e logo em seguida o ano 2020. O ano que vem você altera para 2021 e assim por diante. Bem, tanto a capa quanto a folha de rosto, nós temos um título. Teve 2 erros bastante comuns. Muita gente colocou um título na capa e um título diferente na folha de rosto. Lembra, a capa e a folha de rosto pertencem ao mesmo trabalho. Então, o título que eu tenho na capa, eu também tenho na folha de rosto o mesmo. Lembra que o título, ele tem que deixar claro o que eu estou fazendo. Então, normalmente eu penso no meu problema de pesquisa para montar o meu título. Como eu falei, o título é a última coisa que a gente monta. Então, de repente o título não vai ficar perfeito no projeto, você ainda melhora ele no teu artigo e lá na apresentação, que é a última etapa, talvez ele já esteja perfeito. Mas não custa nada que durante esse intervalo de tempo você já vá trabalhando para ter um título melhor. Então, o que seria um título melhor? Um título que a pessoa, quando lê, saiba. Por exemplo, se eu colocasse aqui, olha, vou apagar aqui, colocasse apenas Sociedade e Natureza, a pessoa não saberia o que é. Sociedade e Natureza, etnografia virtual. Ela saberia que é um trabalho de sociedade e natureza e que tem uma etnografia virtual. Mas onde é essa etnografia virtual? Eu continuei aqui nas ciências sociais. E o que eu vou estudar? Os desafios da sustentabilidade. Lembra, ciências sociais é um trabalho que eu estou fazendo justamente porque o curso de Direito está dentro das ciências sociais. Bem, aí eu venho para o sumário. Então, vamos lá. O sumário está aqui. Observem que até agora eu não tinha começado a escrever meu texto e até agora eu não tenho uma numeração de página. Eu já vou falar um pouquinho melhor dessa numeração, mas então a capa ela não numera e não conta. A folha de rosto não numera, mas conta, então aqui vai ser a página 1. O sumário a página 2. Então o tema e a temática vai ser a página 3. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Vamos focar agora no nosso sumário. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o sumário aqui e vou procurar no sumário aqui, padrões de modelo. Como aqui é um documento eletrônico, ele tem um hiperlink, então basta eu clicar que eu vou direto lá para a página. Então, ó, a palavra sumário deve ser centralizada. Então, vamos lá para o nosso modelo. Sumário centralizada. E aí, lembra, eu vou mudar para a fonte que nós usamos, que é Arial 12. Se você já mudou, perfeito. Se você não mudou, mantenha em Arial 12. Aí logo em seguida eu tenho aqui. Veja que ele segue o mesmo padrão da digitação. Então, seção primária, que é quando eu tenho somente o número, por exemplo, número 1, número 2, ele é em caixa alta e negrito. Seção secundária, por exemplo, 1.1, 1.2, caixa alta, mas agora sem negrito. Eu vou comentar um pouco mais com isso depois, mas é importante que no sumário ele siga o mesmo padrão. Como aqui é um sumário eletrônico, ele já foi criado automaticamente. Então, como é que eu crio esse sumário eletrônico? Então, o modelo de vocês já está criado, então é só vocês seguirem. Mas eu faço o seguinte, então veja que aqui o tema e a temática, olha lá, título 1,
tema, título 1. Então, eu vou escrevendo, utilizando essas opções aqui. Eu sempre utilizo a opção título 1 para todos, na minha opinião facilita, mas se você entende, conhece bem o uso do Word, você pode ir criando o título 1, título 2 e já formatando. Então, quando eu termino de fazer meu trabalho, eu venho aqui em cima em referências, sumário, e clico no modelo de sumário. Ao clicar, ele gera automaticamente o sumário. Como o sumário já está pronto, eu não preciso gerar, mas eu posso clicar e colocar aqui atualizar campo e atualizar não o índice inteiro, mas o número de página. Atualizando o número de página, toda vez que eu mudo as minhas páginas de lugar, ele atualiza depois aqui para mim automaticamente, ou seja, eu não preciso me preocupar em ficar fazendo um sumário na mão. Como você já tem esse modelo pronto, é só você seguir esse modelo o tempo todo. Bem, então, com relação ao item paginação, então vamos voltar no nosso modelo. Como eu falei, a capa não conta e não pagina. A folha de rosto conta, mas não pagina. O sumário conta, mas não pagina. Então ele vem a partir daqui. Então veja a importância de eu ter ligado as marcas. Veja que no final de cada página, quando eu não quero continuar o texto, porque essa página é única, eu dei uma quebra de página. Como que eu fiz a quebra de página? Eu apertei Ctrl e dei um Enter. Aqui, olha, em vez de quebra de página, eu dei uma quebra de seção. Então, a quebra de seção, ela é diferente, porque a quebra de seção, ela vai indicar para mim que eu não quero uma nova página, mas sim uma nova seção. Então, como é que eu faço a quebra de seção? Eu venho aqui, olha, quebra, então vou lá, layout de página, quebra, venho aqui, olha, quebra de seção, próxima página. Então agora eu tenho aqui uma quebra de seção. Por que eu preciso da quebra de seção? Justamente porque quando eu numero, então eu numerei aqui, eu preciso avisar para o Word que eu não quero número na página anterior. Então, o que eu fiz? Eu vou lá, vou inserir o número de página e vou clicar e vincular ao anterior e depois eu venho aqui em cima e apago o número. Quando eu faço isso, automaticamente ele vai ficar numerado somente a partir daqui. Então, ele não vai ter número anterior. Então, quando eu faço essa numeração de página, então eu cliquei lá em numeração de página, início de página, eu vou colocar o número aqui em cima, ele vai aparecer essa página aqui, onde eu vou vincular com a anterior. Beleza? Bem, como você já tem isso feito, não é necessário mexer mais. Por isso que é legal você ter um modelo bom e sempre utilizar desse modelo. Então, podemos continuar a partir daqui. Passamos para tema e temática. Então, voltando para o nosso modelo. Quando eu tenho uma seção primária, lembra que ela está em negrito e caixa alta, e eu dou 2 espaços aqui. Lembra que a nossa fonte é a fonte Arial 12. Tem muita gente que está utilizando outras fontes, não pode utilizar outras fontes, sempre Arial 12. Veja, como aqui é tema e temática, eu dou 2 espaços, 2 enters, 2 enter, e escrevo 1.1 tema, que é uma seção secundária. Como é uma seção secundária, veja que agora eu dei um único espaço e não mais 2 espaços. Se eu tivesse uma seção terciária, eu vou até dar um exemplo aqui. Então, eu vou até copiar aqui. Então, vamos colocar aqui. Por exemplo, uma seção terciária, ela ficaria 1.1.1 escrita dessa forma e não teria, então, espaço para começar o texto. Eu começaria o texto direto daqui. Bem, mas não é o nosso caso. Então, vamos apagar aqui para não misturar. Então, nós temos lá, tema, meio ambiente. Delimitação do tema, meio ambiente nas ciências sociais. A maioria de vocês conseguiu entender tranquilamente isso. Colocou um bom tema e uma boa delimitação de tema. Então, só cuidado mesmo com a formatação. Veja que aqui também eu
tenho uma tabulação. Então, toda vez que eu inicio o texto, ele tem que ter essa tabulação aqui. Então, isso é necessário para que tenha esse espaço entre a margem e o início do texto. Terminei de escrever a página, então no caso aqui é a seção 1. Lembra, cada seção está numa página, então o que eu faço? Quebra de página. Então eu posso simplesmente dar Ctrl Enter. Deu Ctrl Enter, apareceu uma quebra de página. Vou para a página 2 e assim por diante. Então, continuando, aí eu passo para a justificativa. Então, vamos lá. Então, no nosso manual diz o seguinte: justificativa deve deixar clara as razões pelo que você está trabalhando. Quais motivos justificam o meu projeto? Que contribuições eu tenho? Então, tudo isso já está no nosso manual para que vocês utilizem. Então, eu volto aqui e vou colocar minha justificativa. Então, veja, eu tenho novamente secundária, caixa alta em negrito, 2 espaços, a tabulação e o texto. Veja que o texto está em fonte Arial 12 e o espaço entre uma linha e a outra é 1,5. E veja que o texto está justificado. Justificado quer dizer, é esse aqui, olha. Ele poderia estar alinhado à esquerda, centralizado ou justificado. Pessoal, muitos de vocês estão colocando o texto alinhado à direita, alinhado à esquerda, sem justificar, e muitos estão colocando o texto sem ser fonte Arial 12. Cuidado para que sempre siga esse padrão. Então, aí o texto, por exemplo, aqui eu tenho uma citação. Então, eu copiei isso do Monteiro, mas veja que eu não fiz uma cópia literal. Eu li o Monteiro, resumi e copiei. Como que eu sei isso? Porque não está nem entre aspas e não tem a página aqui. Então, eu coloquei um ponto, escrevi Monteiro 2012, indicando que esse trecho são ideias do Monteiro, e depois eu coloquei o meu texto. Veja que no meu texto ele não tem aspas nem nada, porque aqui fui eu que escrevi. Logo em seguida, eu explico por que o meu trabalho é importante. Então eu coloquei lá, deu-se mediante a necessidade de compreender melhor algo. Então, nesse momento, eu estou justificando por que esse meu trabalho é importante. Então, voltando a frisar isso, eu vou lá no manual, caso eu tenha dúvida. Não só o manual, as videoaulas também já explicam isso. E eu tenho, então, como montar uma justificativa. Então, eu tenho que montar agora um problema. Lembra, o problema, ele é uma pergunta. Então, como eu já no manual, ele não tem uma explicação sobre o problema, porque, na verdade, ele não faz parte exatamente do objetivo do manual, mas o que vamos ver, então, lá no meu problema aqui. O problema sempre tem que estar na forma de uma pergunta. Aqui eu estou colocando mais de uma pergunta porque eu tenho mais de um problema, mas aqui é um trabalho de pesquisa grande. No de vocês eu estou pedindo uma única pergunta, então você vai vir aqui e vai pensar. Novamente, seção primária, porque é somente 3. Se fosse secundária seria 3.1. Negrito, 2 espaços, confirmo se a minha fonte é Arial 12, confiro se o espaçamento é 1,5, tudo ok. Confiro se está justificado. Confiro, opa, já tinha conferido, né, se é o espaço 1,5, se tem aqui a minha tabulação. Escrevo, então, o problema numa forma de uma pergunta. Por que uma pergunta? Porque eu vou ter que dar uma resposta depois. Então, aqui, olha, minha pergunta fala que caminhos sobre sustentabilidade. Ele fala sobre análise mais crítica. Então, eu tenho que pensar o que eu quero responder com o meu problema. Eu quero responder como aplicar uma lei. É meu problema, como aplicar a lei. Eu quero responder como alguém, como houve aumento de violência. Esse é meu problema. Então, o problema sempre tem que ser uma pergunta para que eu depois possa tentar responder essa pergunta. Passo então para os meus objetivos. Então, eu vou lá para o manual novamente. Então, lembra,
Os objetivos, está aqui no nosso manual. Eu tenho um objetivo geral e tenho objetivo específico. Então vejam os objetivos gerais e específicos, sempre aparecendo com verbos. Eu tenho que verificar se esse verbo ele está de acordo com o que está nos meus objetivos gerais e específicos nessa lista. Eu posso até mesmo colocar outros verbos, mas aqui eu tenho uma lista para ajudar vocês. Então, eu preciso de um objetivo geral. Então, novamente, o mesmo esquema. Eu tenho aqui seção primária, 4, negrito, caixa alta, 2 espaços, seção secundária, 4.1, objetivo, no caso aqui, objetivo geral, 1 espaço e o texto. Interpretar significados. Ele já começa sempre com objetivo, na forma de um verbo no infinitivo. Nunca eu posso colocar 2 verbos. Muitos de vocês colocaram 2 verbos. Então, se eu tiver 2 verbos, na verdade seriam 2 objetivos, então eu colocaria em 2 linhas. Como eu estou pedindo um único objetivo geral, se você tiver 2 verbos, mude para apenas um verbo. Objetivo específico, mesma coisa. Eu vou lá para a minha lista, vejo quais verbos eu posso utilizar e utilizo eles aqui. Descrever, analisar. Então, eu nunca posso repetir o verbo do objetivo geral no objetivo específico, mas eu posso repetir 2 verbos no específico. Não é necessário fazer isso porque eu tenho diversos verbos, mas, caso seja necessário, você pode fazer essa repetição. Vou colocar aqui um ponto final e ponto e vírgula aqui. Bem, se eu tenho meus objetivos, esses objetivos depois vão ter que ser alcançados. Então, eu vou ter que deixar isso muito claro quando eu montar a minha metodologia. Então, vamos agora para a revisão de literatura. A revisão de literatura, novamente, seção primária, então eu dei um Ctrl Enter, dei uma quebra de página, passei para a página seguinte. Revisão de literatura, como é uma seção primária, 2 espaços e começo a escrever. Então, aqui, mesma coisa. Lembra que tudo que eu estou colocando aqui, ou pelo menos a maior parte, vão ser trechos que eu copio de alguém. Ou seja, são trechos de outros autores. Como são trechos de outros autores, vão aparecer na forma de citação. Então, eu vou ter que ir lá no manual e lembrar disso. Então, o que eu vou ter? Citação direta, citação indireta e citação direta. Então, na citação direta, eu tenho lá no manual, quando eu coloco dentro do parênteses, quando eu coloco fora do parênteses. Então, olha lá, para Camargo Neto, 1982, página 12, Santo Júnior, indicando que tem que ter a página. Quando não tiver a página, lembra que você vai colocar não paginado. Veja aqui, o nome do autor está fora do parênteses, o nome do autor dentro do parênteses. Quando está fora do parênteses, sem caixa alta, quando está dentro do parênteses com caixa alta. Sempre com a paginação. Quando não tem autoria, você não vai escrever sem autoria, você vai escrever a primeira palavra do título. Como que eu sei tudo isso? Tudo está no manual. Pessoal, o manual ele tem que ser um guia para vocês. Sempre que tiver uma dúvida, procure no manual da faculdade. Documentos jurídicos, mesma coisa. Aqui eu tenho tudo como colocar na minha citação de um documento jurídico. Lei, como eu devo colocar a lei. Se eu não faltou alguma coisa, fiz uma opção. Então, tudo isso, desculpe, uma opção. Tudo isso está colocado dentro do nosso manual. Então, a revisão de literatura, ela vai seguir exatamente aquele padrão, sempre com citações. Eu sempre prefiro usar a citação indireta. Então, o meu só está com citação indireta. Mas você pode usar citação direta, curta, citação direta longa, citação indireta e citação de citação. Lembrando que todas elas seguem normas que eu preciso. Então, por exemplo, uma citação de citação, eu vou pegar lá, citação de citação, que é o modelo do APUD. Então, eu vou ter que usar o APUD e vou então fazer aquela nota de rodapé, como é o modelo que a nossa faculdade utiliza. Ainda dentro da revisão de literatura,
Então, vamos lá para o nosso manual. Eu tenho que cuidar com os verbos de dizer. Então, eu não devo utilizar coisas como, por exemplo, lá, o autor fala. O autor fala que. Porque aqui é um texto escrito, então eu posso colocar o autor reitera, o autor afirma, o autor confirma. Então, sempre cuidar para não utilizar esses verbos de dizer. Então, aqui eu tenho uma série de verbos que você pode utilizar quando estiver escrevendo, e aqui eu tenho uma série de conectores. Então, quando você está ligando as frases, então, por exemplo, aqui, olha, para pensar, eu continuo lá, nesse contexto, ou seja, eu venho e posso escolher dentro desses verbos, na verdade, dentro desses conectores, qual conector que me ajuda a continuar, para que as frases não fiquem soltas. Então, olha, nesse contexto, poderia colocar ainda dessa forma, para ligar esse texto com esse. Lembra que quando eu falei sobre texto, falei que texto vem de tecer, é como você montar um tecido. Se eu não ligo uma frase na outra, ela pode acabar ficando sem sentido. Importante, o meu modelo, a revisão está com uma página, mas foi pedido no mínimo 2 páginas de revisão no projeto e no mínimo 3 páginas no artigo. Aí eu venho para a metodologia. A metodologia, lembra que no projeto aparece como metodologia e depois no artigo com material e métodos. A metodologia sempre deve aparecer na forma do futuro. Por que futuro? Porque é algo que você ainda não fez. Então veja, aparece aqui, olha, metodologia. Agora, se eu for para o artigo, ele já não aparece mais como metodologia, ele vai aparecer como material e métodos. Material e métodos, está aqui. Então, o material e métodos seria como eu fiz o trabalho e a metodologia como eu pretendo fazer. Então, como você pretende? Eu vou fazer pesquisa em sites, então você vai escrever aqui. Será realizado o levantamento de sites. Então, uma coisa super preocupante. Esse é o meu texto. E esse meu texto apareceu em muitos trabalhos. Simplesmente a pessoa copiou e colou. Ou seja, fez um plágio total do modelo. Posso usar a mesma ideia? Se realizar um levantamento de site? Pode. Mas monte um texto com as suas palavras. Aproveite a ideia, mas mude. Se você for fazer uma cópia literal de algo, sempre tem que ter citação. Então, eu posso, por exemplo, pegar o livro que eu disponibilizei para vocês e pegar como o livro está indicando uma metodologia. Ele fala lá, por exemplo, sobre levantamento bibliográfico. Aí sim, eu posso copiar, mas vou citar o autor. Então, eu não me lembro agora qual o autor que eu passei para vocês. Gente, eu estou lembrando até da capa dele. Ele tem uma capa azul. Mas você pode, então, fazer a citação dele. Mas se eu não fizer a citação, torna-se plágio. Referência. Então, você vai lá no nosso manual e você vai ver que para cada citação eu tenho o modelo de como fazer a referência do trabalho. Então, eu tenho referência para dissertação, tenho para aula, para audiovisual, para entrevista, internet, e-mail. Então, tudo que você for utilizar, eu tenho um modelo no manual. Além do modelo do manual, lembra que você pode utilizar também aquele site, o www.more.ufsc.br. Você pode ainda utilizar as referências que são geradas prontas na internet, no Google Acadêmico e no site de pesquisa da CAPES, ou portal da CAPES. Então, sempre as referências precisam aparecer de acordo com o nosso modelo. Então, veja, ele vai estar em caixa alta o autor, sempre com espaçamento 1 e não 1,5, sempre alinhado à esquerda e sempre em ordem alfabética, de acordo com o modelo. Então, veja, modelo para livro, ou veja que aqui o título está em negrito,
capítulo de livro, o título do capítulo em negrito. Revista, veja que não é mais o título em negrito, agora quem está em negrito é o nome da revista, e assim por diante. E o que vai estar na minha referência? Tudo que eu coloquei citado no trabalho anteriormente. Eu não me preocupei em falar cronograma, porque o cronograma basicamente é uma cópia daquilo que eu coloquei. Então lá, levantamento bibliográfico, coleta de dados, tabulação, revisão e entrega. Então aqui não é algo tão importante nesse momento, mas não esqueça também de fazer esse modelo. Tá, eu vou aproveitar, porque alguns alunos me perguntaram sobre trabalhos de outros professores. Então, quando você for fazer um trabalho de um outro professor, você vai seguir também o nosso manual. Aqui você tem diversos modelos de trabalho que você pode e deve seguir para realizar todos os trabalhos e entregar os trabalhos. Me perguntaram também sobre um artigo que a professora Rossânia está pedindo. Perguntaram se é necessário fazer um projeto. Lembra que quando você escreve o artigo, no artigo vão todos os elementos do projeto. Então, mesmo que você não escreva o projeto de uma forma formalmente, primeiro o projeto e depois o artigo, quando você for escrever o artigo da professora Rossânia, você vai ter que montar o projeto na tua cabeça, vai colocar isso no papel, nem que seja de uma forma simples, para saber o que você está pesquisando. Quais são os teus objetivos, qual é a tua justificativa, qual é o teu método. Então, não precisa escrever necessariamente o projeto e o artigo, mas você precisa sim colocar todos os elementos do projeto no teu artigo. Pessoal, eu me preocupei em fazer esse pequeno vídeo para mostrar que está tendo muito erro de formatação, para mostrar que esses erros estão acontecendo, não acredito por querer, mas pela falta de uso dessa ferramenta de escrita do Word o tempo todo. Então, é preciso que vocês treinem fazer isso. Então, sempre que estiverem fazendo alguma coisa, façam de acordo com as normas. Procurem, a não ser que o professor não peça o trabalho digitado, mas todo o trabalho digitado faça de acordo com as normas. Siga os vídeos que eu estou passando, siga o manual da faculdade, e qualquer dúvida pode me procurar. Mas lembre que antes de procurar, dê uma olhada se não tem no manual isso já respondido. Por que eu falo antes de procurar olhar o manual? Porque se você procura o manual e você mesmo acaba tendo uma resposta para a tua pergunta, você acaba memorizando muito mais facilmente a resposta e acaba não cometendo mais esse erro. Agora, se você, mesmo lendo o manual, não está conseguindo entender, me procure, eu vou ter todo o prazer de ajudar vocês. Pessoal, como eu acabei de falar, estou aqui para ajudar vocês, então, caso tenham dúvidas, não deixem de me procurar. Não façam plágio, pessoal, é muito complicado isso, é muito grave. O plágio vai fazer com que o teu trabalho perca nota. Então, algumas pessoas já postaram trabalho e já viram pela nota que ficaram com uma nota baixíssima. Então, essas pessoas que já viram lá o trabalho, viram que estão com uma nota super baixa, porque os trabalhos que eu corrigi eu já dei nota. Se quiserem refazer o trabalho e postar novamente, podem fazer isso. Eu até vou mostrar lá para vocês, só um pouquinho. Bem, eu abri aqui um trabalho, não coloquei o nome do aluno. Então, o que está acontecendo aqui? Observem, corrigir os erros de digitação não foi realizado. Então, mostrar não pode ser objetivo, isso foi corrigido. A revisão foi cobrada na internet, não foi corrigido. A metodologia, ok. Colocar referências, não foi corrigido. Esse texto aqui é aquele texto que eu já passei para vocês, quer dizer, lá quando eu faço a correção da versão final, então quem me mandou a versão final, eu já corrigi, já mandei isso aqui para vocês. Nessa versão com nota, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se tudo aquilo que eu pedi foi ou não realizado. Se foi realizado, eu dou um ok, dou um corrigido, desculpe. Ok é porque não precisava mexer, ou foi corrigido, e
o não foi realizado é porque não mexeu. Então, se você viu que a tua nota está muito baixa, que naquela valia 3, ficou com nota 1, você quiser ainda corrigir esses erros aqui, tudo bem, podem fazer isso sem nenhum problema, eu aceito. Pessoal, então é isso. Se cuidem e nos vemos na nossa aula na sexta-feira para tirar mais algumas dúvidas. Até mais.